No caso aqui, dentro da estatística, né? Retomando aqui, dentro da estatística, nós temos a população, como eu mencionei para vocês aí. População você considera como um todo, né? O exemplo aqui da sala de aula. População, o conjunto, né? Chamado aqui de conjunto do universo. Agora, a amostra, como foi dito, é um subconjunto, é uma parte da população, cujos elementos fornecerão as informações que estão sendo investigadas por meio de uma pesquisa. Então, ao considerarmos o contexto, agora, muita atenção, ó, esse contexto aqui das pesquisas eleitorais, a gente colocar como exemplo, para a intenção de voto. Você vê que é muito mais viável selecionar uma amostra da população com as suas principais características. Agora, compara aqui, pessoal, as duas situações. Numa pesquisa eleitoral, uma cidade aqui, você vai pesquisar a intenção de voto. Será que daria ali para você consultar cada eleitor daquela cidade? Veja como o contexto é complicado, né? No ensino médio, aqui, uma sala de alunos, 45 alunos, dá para você fazer isso. Agora, no caso de uma pesquisa eleitoral, é complicado, né? Aí, o que é que eles fazem aqui, Tainá? Eles vão pegar uma amostra, né? Uma parte daquela população, né? Geralmente, quando vocês escutam falar em noticiários, eles vão informar, não, a pesquisa eleitoral foi feita com 2.000 eleitores, aí vai dizer, no período de tal a tal, então vai pegar um tempo lá, 2.000 eleitores, dentro de uma população, né? Então, é esse contexto. Então, baseado nas características daquela amostra, vai ser feito aí essa contagem aí, esses dados estatísticos, tá certo? Temos aí, né, alguns conceitos, vocês com certeza já ouviram falar aí, variáveis, como pelo próprio nome diz aqui, quantitativas, são variáveis quantitativas, a variável que é relacionada a um valor numérico, né, a altura de uma pessoa, o número de espécies de animais em um ambiente, e quantidade, né, como pelo próprio nome diz. E a variável qualitativa, que é uma qualidade, né, um atributo, aqui uma ação, né? Então, como o sexo de um indivíduo, o grau de instrução de um trabalhador, então, está relacionado a uma qualidade. Tá certo? Entendido, pessoal, até aqui? Essa primeira parte. Aqui, tranquilo, né? Por enquanto, aqui, teoria, né? Sempre analisar que a estatística, ela está muito relacionada à análise de gráfico, interpretação, né? E aqui tem tipos de gráficos. Nós vamos ver os tipos de gráficos posteriormente em aulas, em outras aulas, aula do Enem, em algumas outras situações, nós vamos trabalhar também só a parte de gráficos, onde trabalha porcentagem, né, para poder nós podermos aí abranger esse conteúdo, né, todo esse conteúdo. Mas temos aí alguns exemplos, ó, gráficos de barras horizontais. Com certeza vocês já viram gráficos desse tipo aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó, especificamente, né, no contexto aqui da Covid-19, né, você vê que está muito relacionado aqui a coisas que envolvem aqui a área, né, no sentido da relação aqui entre a realidade, né? Então, o gráfico que mostra o número de pessoas que morrem de Covid-19 a cada 100 mil habitantes. Pronto, isso aqui foi um dado referente ao ano passado, ó, 13 de maio. Né? Então, número de pessoas em cada 100 mil habitantes. Por exemplo, aqui, ó, Bélgica, ele coloca aqui, ó, 75,13 pessoas no universo de 100 mil habitantes. E aí vai, ó. Então, o Brasil aqui em último, né? 5,09 pessoas em um universo de 100 mil habitantes, a cada 100 mil habitantes. Esse é um tipo de gráfico de barra horizontal. Agora, barras verticais ou colunas. Olha a diferença, né? Outro tipo de gráfico, certo? Aqui nós percebemos aqui as características de cada gráfico. Pronto, notas da turma. Então, uma turma aqui selecionada aqui, e ele está colocando as notas e a quantidade. Então, aqui, por exemplo, nota 1, teve um aluno,
Nota 3, teve 3 alunos. Nota 4, 2 alunos. Nota 5, 2 alunos. E aí segue, né? Nota 6, 5 alunos. Então, as questões que envolvem análise de gráficos, gente, dentro da estatística, é totalmente relacionada à interpretação, certo? Então, essas barras verticais, né, azuis aqui, elas estão indicando a quantidade de notas, né? Ou seja, as notas e a quantidade de alunos aqui na parte vertical, tá certo? Todo mundo entendeu aí? Aí, Tainan aqui não tá tão otimista assim não, né, Tainan? Não é especificando, não é a turma de vocês, né? Aqui não especificou. Tem que ser otimista, gente. Aqui, ó, 8, 9, 10, ó. 8, 3 alunos, 9, 3 alunos, 10, ó. Tem um 10 aqui, né? Não, gente, aqui é uma análise de gráficos, tá certo? Desse tipo de gráfico aqui. Agora vamos lá, gráfico de linhas. Com certeza vocês já ouviram aí falar, né, analisando aí gráficos de linhas. Então tem, como o próprio nome diz, ó, tem linhas aqui, ó. Vocês lembram, vocês vão lembrar mais em relação a crescimento, decrescimento, está muito relacionado a isso. Então, por exemplo, o consumo de energia nos últimos 7 meses. Uma característica que você vai analisar, gente, aqui, do gráfico de linhas, ela está mais relacionada aqui à questão de variação de tempo, né? Então, em geral, para representar a variação contínua de um fenômeno no decorrer do tempo. Então, ele está dizendo aqui, por exemplo, ó, no mês de março, aqui, no caso, consumo de energia elétrica, né? Então, aqui em março, houve um consumo de 80 kWh, né? Em abril, 40 kWh, e aí segue, ó, maio, junho, julho, agosto, setembro, certo? Tranquilo aqui, gente, até aqui? Tá dando para entender? Tranquilo, vamos lá. Pronto, gente, tá aqui. Outro tipo de gráfico, gráfico de setores. Acho que esse tipo de gráfico vocês já conhecem, né? Pronto, vocês lembram lá nos resultados da avaliação diagnóstica, né? Aquele gráfico de setor ali, aquele círculo que vai indicar uma porcentagem. Geralmente está indicando a porcentagem, tá? Esse gráfico de setores também vai ser conhecido como gráfico de pizza, né? Lembra aí um formato de uma pizza, né? E aí, por exemplo, aqui, ó, o contexto desse gráfico está relacionado aqui à atividade de lazer preferida. Então, você vê aqui esportes, a parte amarela, laranja, né? 30%, vermelho aqui, internet, 25%, pessoas que preferem, né, internet, música, que é a parte azul, 20%, verde aqui, ó, vídeo, 15%, e roxo aqui, leitura, 10%. Então, a minoria aqui nesse universo, nesse contexto aqui, gosta de ler, né? Nesse gráfico aqui. Tá certo? Você não estaria nos 10%, não, Tainá? Nesse grupo aqui, não, dos 10%? Ou então, no grupo dos 25%? Eita. Pois é, gente, vamos lá. Aí, você vai entender, gente, nesse gráfico de setores, a utilização dele, né? Ele vai comparar parte de um conjunto. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho aqui um grupo aí de 100 pessoas, né? Feita uma pesquisa aí com 100 pessoas. Então, está relacionado aqui a porcentagem, então ele quer dizer que de 100 pessoas, 25 pessoas gostam de acesso à internet, preferem, né? De 100 pessoas, 30 gostam de esportes, e aí segue, né? Então, ele vai comparar partes de um conjunto, certo? Outro tipo de gráfico aqui, não sei se vocês já ouviram falar, aqui, ó, pictograma, né? Gráfico de pictograma. Questão do Enem, já apareceu essas informações. Ó, inclusive, essa figura aqui é de uma questão do Enem, né?
Mas, veja o seguinte, o que significa esse gráfico de pictograma? Veja na observação que esses gráficos ele utilizam em sua apresentação figuras, fotografias ou outros recursos visuais relacionados ao contexto tratado. Então, por exemplo, em que situação você vai encontrar isso, pictograma? Geralmente você vai perceber representação em grandes quantidades. Vamos supor aqui, nesse contexto, nesse gráfico, podemos relacionar a quantidade de veículos produzidos, por exemplo, em 2014, né? Quantidade de veículos produzidos em 2015, 16. Então, o que é que ele faz? Pode considerar, por exemplo, cada carrinho desse aqui correspondente a 30 mil veículos. Então, por exemplo, ele coloca como se fosse uma legenda, né? Coloca cada carrinho desse correspondendo a 30 mil carros. Certo? Então, isso representa um pictograma. Né? Então, 2014, 30 mil carros. Se cada carrinho desse corresponde a 30 mil, então, em 2015, 60 mil, e aí segue. Certo? O gráfico de pictograma, ele representa grandes quantidades. Aí ele vai usar uma legenda, uma figura para representar essa quantidade. Tá certo? Entenderam esse gráfico aqui? Esse tipo de gráfico? Cada figurinha dessa representa uma quantidade, certo? Não é que seja em 2014 só um carro, né? Então, cada figurinha dessa daqui, vamos supor, pode ser 20 mil unidades, né? Que, inclusive, essa figura foi retirada de um contexto desse tipo. Tá bom? Pronto, gente. É assim, ó, na parte de análise de gráfico, tipo de gráfico, existem questões de interpretação. Então, nós já trabalhamos aí algumas, em aulas passadas, trabalhamos de análise de gráfico. Né? Então, tem essa relação, tá bom? Mas, o que eu queria trabalhar com vocês, principalmente, o que cai muito em questões do Enem, são essas medidas de tendência central. E em aulas anteriores aí, vocês já falaram, né? Alguns aí já citaram, já adiantaram, né? Esse tipo de esses tipos de medidas. Nós já comentamos aqui, superficialmente, né? Mas vamos ver do que se trata. Ó. Primeira medida de tendência central é a média aritmética, bem conhecida de vocês. Ela vai representar aí um conjunto de dados. Então, é a medida mais utilizada, né, nesse sentido. Sempre quando nós comparamos aqui, falamos no contexto de média, calcular a média dos alunos. Né? Então, para calcular a média aritmética de dois ou mais números, adicionamos esses números e dividimos o resultado obtido pela quantidade de números adicionados. Né? Então, aqui, Jonathan, eu acho que todo mundo sabe, né? Que nós estamos repassando aqui só para a gente formalizar aqui a coisa, né? Mas, como o próprio nome diz, medida de tendência central. Então, é algo centralizado, né? Mas vamos lá, vamos entender, João, os demais aí, ó. Pronto, a gente poderia colocar uma formulazinha aqui, certo? Para a gente explicar o que significa isso. A média aritmética, geralmente, nos livros vocês vão ver esse X com a barrazinha em cima, né? É a média, né? Então, por exemplo, ele vai somar os valores, então, valor X1, X2, X3, X5, vai reticências aqui, Xn. Então, N valores. Eu vou soma todos esses valores e vou dividir por N. Então, N aqui vai ser a quantidade de valores. Tá bom? X1, X2, X3 aqui são os valores que eu vou somar e no denominador aqui a quantidade. Tá certo? Aqui é bem tranquilo. O exemplo, né? Qual a média da sequência numérica? 5, 8, 12, 16 e 29. Aqui, de boa, né? Você vai só somar isso. Né? Soma esses valores em cima aqui, divide pela quantidade. Então, somando aí, você vai perceber, então, 70 dividido por 5, então significa que a média aritmética aí vai ser 14, certo? É como se eu fosse fazer aqui, gente, fazer um equilíbrio aqui desses valores. Você vê que os valores diferenciam, né? De 5 vai para 8, para 12. Então, é como se eu equilibrasse isso aqui e colocasse só 14, né? 14, 14, 5 vezes. Então, a média está relacionada a isso, né? Tranquilo aqui, gente? Todo mundo entendeu?
Alguma perguntinha aí? Pronto, né? Ficou dúvida aí, Tainan? Não, tá aqui, não tem segredo, né, gente? Aqui, só relembrando, eu estou pegando os números, gente, e dividindo por 5, né? São 5 números. A ideia da média aritmética é isso, né? Soma os 5 valores, no numerador, soma, estou somando aqui, 5 mais 8, mais 12, mais 16, mais 29, isso dá 70, né? Aí é 70 sobre 5, 70 dividido por 5, dá 14. Então, a média desses números aqui é 14. É como se eu fosse equilibrar aqui, né? Fosse deixar aqui, ó, como se isso aqui fosse só 14. 5 números de 14. Bom? Tranquilo? Olha aí a próxima. A nota de 8 alunos em uma turma foram, respectivamente. Pronto, aqui eu tenho 8 notas, ó. 6, 7, 5,5, 6, 10, 9,5, 6,5 e 8. Aqui são 8 alunos. Cada aluno aqui obteve essas notas. Então, qual é a nota média? Então, qual foi a média desses 8 alunos? Pronto, então aqui eu vou ter a soma. Então, eu vou só somar essas notas, né? 6 mais 7 mais 5,5, mais 6, mais 10, mais 9,5, mais 6,5, mais 8. Ele está dizendo aqui que é dividido, são 8 alunos, né? Eita, o pessoal aqui é otimista, né, Luana? Rapaz. Então, vamos lá. Se eu somar aqui, ó. Se eu somar aqui, gente, tudo isso, vai ter 58,5, né? 58,5. Dividido por 8. Então, qual foi a média dessa turma? Aí eu tenho aí aproximadamente, esse símbolozinho, aproximadamente 7,3. Pronto, essa é a média. Tá certo? É como se cada aluno ali tivesse tirado 7,3. Pronto, então, ele atingiu essa média aí. Tá certo? Por isso que o nome é média aritmética. Né? Tá certo? Tranquilo aí? Então, essa é a média dessa turma, tá bom? Agora, outra situação, presta atenção aqui, gente, ó. Esse exemplo 3, ó, a média aritmética de uma sequência de 15 números, olha aqui um pouco diferente, né, ó. A média aritmética de uma sequência de 15 números é igual a 48. Ao retirarmos o número 12 dessa sequência, qual será a sua nova média? Pronto, aqui, marque tranquilo aqui, Luana, ó. Vamos pegar o contexto aqui, ó. Calma aí, gente, ó. Ele já está dizendo que a média desses 15 números, a média dos 15 números, ou seja, a média você não vai somar os números e dividir pela quantidade, não é isso? Agora, olha, ó. Vamos lá. Ele está dizendo que a média, ó, a média aqui vai ser 48. Ele já deu a média, né? Então, o que é a média? Não é a soma dos números, ó, até coloquei aqui para ficar mais fácil vocês entenderem, ó. Não é a soma dos números dividido pela quantidade, né? Então, a quantidade aqui é 15, ele está dizendo, ó, a média aritmética de uma sequência de 15 números, está aqui, ó, então vai ser essa soma dividida por 15, ele está dizendo que é 48, tá bom? Olha para a fórmula em cima aqui, ó, olha para esse exemplo, o exemplo 2, esse X com a barrazinha, né? Simbolicamente representa a média, então está aqui a média é 48. Só que ele não sabe, gente, aqui é a soma. Será que vocês poderiam resolver aí, a partir daí? Como é que eu poderia entender isso aí? Não, Alice, ó, Alice, a média aí é 48, entendeu? Mas olha para esse formato aqui, gente. Será que não caberia aqui meios por extremos aqui? Será que você não iria perceber? Saber que tem como eu calcular a soma, né? Eu não tenho como saber quem são esses 15 números, mas a soma deles dá para saber. Isso, Luana, muito bem. Eu vou multiplicar 48 vezes 15. Entendeu não, Jonathan? Aí? Ó, vamos entender, ó.
a soma, meios por extremo, gente, aqui, ó. Poderia colocar só um S aqui, ó, S de soma, né? Aqui não é como se fosse 48 vezes 1, né? Então, a soma vezes 1 igual a soma. Igual a 48 vezes 15. Multiplica em cruz, né? Assim como vocês já falaram, né? 48 vezes 15. Então, isso dá quanto? 720. Pronto. Eu sei que a soma dos 15 números é 720. Entendeu, Tainan? Aí? E os demais? Agora, vocês poderiam pensar, a partir de agora, ele está dizendo que vai retirar o número 12. Vai retirar o número 12 dessa sequência, que forma um total de 720. Aí, qual seria a nova média? Isso, Luana, muito bem. 720 menos 12. E depois? Agora, como é que calcula a média? Porque eu já retirei um número, entendeu aqui? Eu retirei um número. E agora, como é que fica a média? Divide por quanto? 708 por 15? Por 14. Isso, por 14. Porque eu não retirei um número? Ele quer saber a nova média. Tá certo? Olha que legal aqui, gente, ó. Então, a nova média vai ser como? 720, lembra, ó. Sempre quando você for entender isso aqui, ó, a soma que primeiro você vai multiplicar, né? A média pelo total de números. Você já vai saber a soma. No caso, o somatório, né? Então, ó, 720 menos 12. Então, eu retirei um número, então ficou 14. Né? Então, logo, o que é que acontece? 720 menos 12 dá 708. Como ele quer saber uma nova média, então essa nova média vai ser 50,57. Né? Um valor aproximado. Veja que a média aqui, gente, aumentou, né? Ó, a média era 48. Como eu retirei um número, então essa média vai aumentar. Então, logo aí, é a nova média. Tá certo? Entenderam aí, gente? No início vocês acham complicado, né? Mas aí quando você vai para a resolução, entender cada parte, clareia mais, né? Aqui. Tranquilo? Podemos continuar? Beleza, né? Pronto, gente. Essa aí é a média aritmética, a média mais conhecida, né? Mas, com certeza, você já ouviu falar também em média aritmética ponderada, né? Ponderada. Por exemplo, né? Quando você vai trabalhar a questão de... em provas, você diz lá, no contexto, aquela questão, aquela disciplina tem peso 2, né? Matemática é peso 3 no vestibular da URCA, né? Vocês foram fazer aí, faculdade aí, foram fazer o vestibular para matemática, né? Aí tá lá, matemática peso 3. Né? Então, tá relacionado aí a média aritmética. Então, ó, o que é que diz? Ó, para esse caso, é considerado o peso de cada valor, tendo em vista que há uma repetição de números dentro de um conjunto de dados. Então, gente, vários números podem se repetir. Né, Luana? Aqui, por exemplo, dentro de uma sala de aula, eu posso ter 8 alunos com média 7. Né? Eu posso ter, por exemplo, 5 alunos com nota 9, 2 alunos com nota 10. Percebe aqui, gente? Então, há uma repetição de notas. E vocês concordam, por exemplo, de 45 notas, um exemplo, 45 notas, se eu for colocar todas e repetindo os valores, inclusive todas as notas repetidas, dá um pouco de trabalho, não é isso? Concordam aqui? Então, eu posso utilizar a questão da média ponderada, né? Que representa o quê? Então, por exemplo, como você vai considerar que cada valor, né, você vai pegar aquele valor e vai ver quantas vezes esse número está se repetindo. Né? Então, por exemplo, ó, vamos ver aqui, ó. Em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação, calculando a nota bimestral por média ponderada dessas avaliações. Pronto, muita atenção, ó. Se a tabela abaixo representa as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizadas e os pesos, muita atenção aqui, ó.
os pesos dessas avaliações, qual será a sua nota bimestral. Então, está aqui a tabela. Né? A nota bimestral dessa aluna vai ser calculada pela nota de cada avaliação e o seu respectivo peso. Vocês estão entendendo aqui? Então, prova escrita tem peso 4. Né? A avaliação continuada, peso 4, seminário, peso 2, trabalho em grupo, peso 2, né? Olha aí, ó, falando em seminário aí, ó, trabalho em grupo, ó, eu sei que vocês estão com saudade disso aqui, né? Ó, seminário, trabalho em grupo. Tá certo? Ok, Sandra. Pronto. Então, como é que seria, gente? Ó, como é que vocês vão fazer? Presta atenção aqui, ó. É necessário multiplicar as notas pelo seu respectivo peso e dividir pela soma dos pesos. Entenderam aqui, ó? Então, vamos lá. Como é que seria a média aritmética aqui? Nesse caso, ponderado. Então, olha, ó. Muita atenção, gente, ó. Então, vou ter o quê, ó? 6 vezes 4, porque eu multiplico a nota pelo peso. Estão entendendo aqui, ó? 6 vezes 4, mais 7 vezes 4, ó, a nota multiplicada pelo peso. Pode seguir na tabelazinha aqui, ó. Mais 8 vezes 2, mais 9 vezes 2. Aí você vai dividir pelo quê, gente? Ó, pelos pesos, né? Somatório dos pesos, ó. 4 mais 2, mais 2. Todo mundo entendeu aqui? Todos entenderam? Pronto. Aí o que é que eu faço? Você primeiro vai multiplicar. Tá, não, o peso, né? Pronto, é porque assim, é como se eu fosse multiplicar por 4. Então, essa nota aqui, Tainan, ela tem a sua pontuação multiplicada por 4, entendeu? Então, por exemplo, se... Vamos supor, na seguinte situação, eu faço 3 pontos, né, eu acerto 3 questões. Por exemplo, 3 questões em uma prova. Vamos dizer que essas 3 questões você vai multiplicar por 4, né, peso 4, porque é como se fosse o quádruplo do ponto. Né? Então, você diz assim, cada questão vale um ponto. Então, eu acerto 3 questões, 3 pontos. Se ela tem peso 4, então, eu vou multiplicar a pontuação total, pontuação final, por 4. Entendeu? O trabalho em grupo, por exemplo, peso 2, é dobrado, né? Então, se eu tirei nota 9, eu dobro o valor da nota para saber a pontuação. Entendeu aqui? Aí, por isso que eu tenho que multiplicar pela repetição. É como se tivesse aqui, Tainan, ó. É como se tivesse 4 notas 6, entendeu? 6, mais 6, mais 6. Aí percebe que vai aumentar muito, né? Vai ficar grande aqui o espaço, né? Então, aqui eu só multiplico, ó, porque ela vai se repetir, essa nota, entendeu? Eu vou dividir pela quantidade de notas. Então, essas quantidades de notas vai ser justamente esses pesos aqui, Tainan, ó. Então, 4, mais 2, mais 2. Então, você multiplica, então multiplica e depois soma, né? Multiplica, ó, 6 vezes 4, 24, 7 vezes 4, 28, 8 vezes 2, 16, 9 vezes 2, 18. Dividido por 12, né? Somando aqui a parte de baixo. Então, isso vai dar 86, essa parte aqui de cima aqui. Isso. Aqui, 32. Isso, 86 dividido por 12, não dá 7,16. Ok? Então, significa que a nota bimestral dessa aluna aqui foi 7,16. Certo? Ela realizou essas provas aqui, essas avaliações, e a média dela foi calculada pela média ponderada. Certo, gente? Aqui? Todo mundo entendeu? Ok, então vamos lá. Então, 7,16, vamos lá para
próxima, pronto. Exemplo 2 aqui, para a gente entender. Certo? Um pouquinho demorado aqui, gente, porque atrasou nossa aula, mas vamos lá. É importante vocês irem até o final aqui, gente, viu? Para vocês fixarem aqui o conteúdo, ó. Pronto, exemplo 2, ó. A tabela abaixo mostra as notas em uma prova de matemática obtidas por uma sala de 36 alunos. Então, qual é a média geral dessa turma? Pronto, ó, tá aqui essa questão gente, ó, para a gente entender essa questão dos pesos, ó. Se você for fazer tudo isso aqui, então, ó, por exemplo, nota 5, teve 9 alunos que tiraram nota 5, né? Teve 7 alunos que tiraram nota 6, e aí segue, ó, 6 alunos que tiraram nota 7. Se você for fazer tudo isso, repetindo, né, 5, mais 5, mais 5, então vai ser algo trabalhoso, né? Você chega o resultado, né? E aí você vai dividir por 36, mas aqui você pode fazer, gente, utilizando a média ponderada. Então, como é que seriam? Aí eu vou ter, vou multiplicar a nota pelo número de alunos, ó, 5 vezes 9, 6 vezes 7, 7 vezes 6, 8 vezes 7, 9 vezes 4, 10 vezes 3. Dividido pelo somatório dos pesos, ó. Os pesos aqui são justamente aqui o número de alunos. Então, tem 36 alunos, né? Aí, seguinte, multiplica cada nota, né, a nota pelo número de alunos, e depois você vai somar. Né? Então, você encontra aí 251, esse somatório aqui em cima, dividido por 36, isso dá um valor aproximado de 7, né? Isso aqui vai dar 6,90 alguma coisa, né? Então, vamos arredondar aqui para 7. Pronto. Então, significa que a média dessa sala aqui, a média de notas dessa turma, foi a média 7. Tá bom, gente? Tranquilo aqui, de boa. Todo mundo tá entendendo? Beleza, né? Vamos lá, gente. Então é o seguinte. A próxima aqui. A próxima aqui é. A próxima medida de tendência central é a moda, né? Essa aqui é a mais simples. É mais simples ainda. Né? Em moda, que é a estatística, geralmente colocado um MO, né? É uma medida que corresponde ao valor que mais se repete dentro de um conjunto de dados. Então, essa aqui é fácil. Essa aqui ninguém pode errar, né? Isso aqui é tranquilo. Né? Então, exemplo, aqui eu tenho várias sequências, né? Várias sequências aqui. Por exemplo, primeira sequência, 6, 4, 1, 2, 4, 3, 9. Qual é a moda dessa sequência? Se a moda aqui é o valor que mais se repete. Essa aqui é muito fácil, né? Não? Jonathan, aqui. Eu acredito que não pode não, viu? Sim, Tainá. Sim, pode sim. Pronto, em relação à moda, né? O que é a moda? Então, em estatística, a moda, denotada por MO, é uma medida que corresponde ao valor que mais se repete dentro de um conjunto de dados. Então, uma sequência numérica é o número que mais se repete. Então, Sara falou aqui que é o 4, né? Então, você está percebendo aí, ó, que o 4, está se repetindo aí 2 vezes, né? Pronto, então significa o quê? Que a moda aqui é o 4. Pronto, essa é fácil, né? Só quem se repete aqui é o 4. Mas pode ter mais de um número se repetindo também, viu, João? Aqui nesse caso é o 4. Vamos lá na sequência 2. Aí eu tenho essa sequência. Sim, gente, geralmente numa sequência os números podem vir desordenados também, certo? Para vocês poderem entender aí. Quem é a moda aqui? Então perceba aí, ó, que eu vou ter o 5, certo? O 5 está se repetindo 3 vezes, né? Ó. Aliás, né? Aqui é o 5 e o 2. Eu acabei não colocando aqui, ó. Mas aqui nesse caso, gente, é o 5. Ah, não, tá certo aqui. Aqui é só o 5, gente, viu? É o que mais se repete, viu?
Eu acabei confundindo com outra questão aqui, que tem dois números se repetindo, mas entendem, ó, a definição, em estatística, a moda é uma medida que corresponde ao valor que mais se repete dentro de um conjunto. O 2, ele está se repetindo 2 vezes, né? Mas o 5, ele está se repetindo 3 vezes. Então, a moda é o 5, né? Aqui não tem como você errar, né? Porque você vai associar, por exemplo, um tipo de roupa, né? Fulano diz assim, fulano está na moda, né? Essa roupa está na moda. Então, muita gente está usando aquele tipo de roupa, né? Aqui só pegando essa ilustração, né? Então, para esse contexto de matemática, é o número que mais se repete, né? Pronto, isso, Jonathan. Se o 2 estivesse repetindo mais uma vez, a moda seria o 5 e o 2. Entendeu? É que nem o próximo aqui, ó. Olha a sequência 3, verifica aí. Qual é a moda nessa sequência? Oito e... O número 8 e o número 7, isso. Ó, o 8, 7, aí veja, o 8 e o 7. Então, o 8 repetindo 2 vezes, o 7 repetindo 2 vezes. Logo aí, o 7 e o 8, né? A moda é o 7 e 8. E aqui, gente? Será que é tudo? Aqui, gente, ele vê que ele não tem número se repetindo mais vezes do que o outro. Tudo aqui repete na mesma quantidade. Então, eu vou dizer que isso aqui é chamado de amodal, né? Uma sequência amodal. Então, não existe moda. Porque você vai deduzir o seguinte: se moda é o valor que mais se repete, então aqui não tem número que se repete mais vezes aqui. Então, se eu tivesse aqui o 6 se repetindo mais uma vez, aí seria o 6. Entendeu aqui? A sequência 5. 1, 2, 3, 4, 5. Também é uma sequência amodal. Então, não existe moda. Porque não tem um número se repetindo mais do que o outro, né? Tá certo? Beleza? Podemos seguir aqui. Vamos lá, rapidinho aqui para a gente continuar aqui. Pronto, e o outro caso aqui é a mediana, né, gente? A terceira medida de tendência central, mediana. Então, em estatística, a mediana é uma medida que corresponde ao valor que se encontra no centro da sequência, conhecido como o termo do meio. Então, essa aqui também é muito fácil. Então, podemos considerar dois casos para a obtenção da mediana, né? Então, no primeiro caso, conjunto de dados com a quantidade ímpar de valores. Então, nesse caso, dispomos esses valores em ordem crescente ou decrescente. A gente poderia aqui, colocar aqui, dispomos esses valores em rol, né? Rol significa isso, valores em ordem crescente ou decrescente. Eu vou organizar essa sequência. Então, nesse caso, a mediana irá corresponder ao termo central. Então, se eu tenho uma quantidade ímpar de valores, então, por exemplo, ó, qual a mediana no conjunto de valores? Então, perceba, essa sequência aqui, gente, ela tá desordenada aqui, ó. Né? Ela não está em sequência. Você vai perceber que eu tenho quantos números aqui, ó? 11 números. Percebe que vai ter 11 números? Então, nesse caso, a mediana, Luana, vai ser só um número, o número que fica no meio. Lembra, ó? Vai ficar 5 números para a esquerda, 5 para a direita e um número no meio. Entendeu não aqui? Ó, Tainan. Quantidade ímpar de valores. Aqui eu tenho 11 números. 11 é uma quantidade ímpar, né? 11. Então, significa que vai ter um número localizado no centro. Então, primeira coisa que você faz, você vai colocar esses números em ordem, certo? Tenham cuidado, gente, isso, ó, porque em questões do Enem,
aparece lá, em algum contexto, números que eles estão desordenados, certo? Aí vocês vão colocar em ordem. De preferência, coloque em ordem crescente. Estão percebendo aqui, ó, que agora está em ordem os números, ó, 13, aí 15, ó, ele aparece duas vezes, 16, tá aqui, ó, 17, 18, 19, aparece duas vezes, certo? Estou colocando em ordem crescente. 21 tá aqui, ó, e acho que faltou aqui, o 21, o 22 duas vezes, eu acho que acrescentei outro número aqui, 15, 16, 17, 18, 19 duas vezes. É o 22 aqui, gente. Perdão, aqui é o 22. Só corrigindo aqui, ó. Aparece aqui. Só a gente. Aí vocês vão perceber o seguinte, gente, ó. É 22, viu? Só corrigindo aqui, ó. O 22 aparece três vezes, tá bom? Então, essa aqui é a ordem. Vocês vão perceber o seguinte, ó. Percebe aqui o 18, ó. Agora, conta aqui, gente, ó. Tem 5 números do lado esquerdo e tem 5 do lado direito. Isso vai acontecer sempre uma quantidade ímpar de valores. Vai ficar sempre um número no meio. E justamente esse número do meio, gente, é a mediana. Então, a mediana vai ser 18. Tá certo? Vocês entenderam aí? Tranquilo? Agora, não esqueçam que, nesse caso, você, para calcular a mediana, sempre vai ter que ser colocar o número em ordem, tá certo? Esse aqui é para a quantidade ímpar, Tainan. Tainan, sempre lembrar o seguinte, se eu tenho uma quantidade de números aqui que é ímpar, no caso são 11 números, só vai sobrar um número no meio. Você observa, Tainan, se esse número fica localizado no meio. Então, veja aqui do lado esquerdo, tá vendo? Ó, 13, 15, 15, tem 5 números aqui, ó. E do outro lado direito, tem 5 números. Então, esse 18 está no meio, então ele é a mediana. Tá bom? Agora, se a quantidade de números for par, como você perguntou. Segundo caso, olha aqui, ó. Conjunto de dados com a quantidade par de valores. Então, eu posso ter 10 números, posso ter 8 números, 6 números. Certo? Então, nesse caso, dispomos esses valores em ordem crescente ou decrescente. De preferência, você pode colocar crescente, fica mais fácil também de você identificar. Nesse caso, a mediana irá corresponder, presta atenção aqui, gente, ó. A mediana irá corresponder à média aritmética entre os dois termos centrais. Entende isso aqui? Então, você vai perceber que, nesse caso, vai ter dois números no meio. Né, quando é quantidade de par. Aí você vai pegar a média desses dois números. Entenderam aqui, gente? Todo mundo entendeu? Então, qual a mediana no conjunto de valores? Vamos verificar quantos números tem aqui, ó. Então, tem 3, 6, 9, 12, 13, tem 14 números. 14 números nessa sequência. Pronto, então você já sabe que vai ficar dois números no meio. O que é que você faz? Você vai pegar e colocar ele em ordem. Então, está aqui a ordem dessa sequência. Bom? Se eu fosse perguntar aqui a vocês, qual é a moda desse número? Quem é a moda desse número, dessa sequência? Se não colocar em ordem, fica errado. Fica, Luana, viu? Dá problema. Sabe que dá problema? Porque se você colocar aqui, ó, 7, 9, 8, o número que for pegar no meio pode não coincidir, certo? Então, você tem que colocar em ordem. A gente vai já mostrar aqui uma questão do Enem, de mediana, para você perceber que você pode errar, né? Se você não colocar em ordem. Isso. Se eu quiser a moda aqui, vai ser o 2. 2 está se repetindo 3 vezes. Aí, percebe aqui, gente, ó. Eu circulei aqui, ó, o 3 e o 4. Percebe aqui, ó, vamos verificar, ó. Vai ter 6 números para o lado esquerdo e vai ter 6 números para o lado direito. Pronto, você não vai conseguir colocar só um número no meio. Você vai ter 2 números aqui. Né? Isso. Sim. Ah, entendi. Pode ser em ordem crescente, pode ser em decrescente, dá o mesmo resultado. Dá o mesmo resultado, viu, Luano? Tanto faz.
pode ser em ordem crescente ou decrescente. É a mesma coisa. Tá bom? Desculpa aí. Entendi agora. 3 e 4, né? Aí você vai pegar esses dois números. Então, quem é a média aritmética? Quem é a moda aqui? Pela definição, ó. Nesse caso, a mediana irá corresponder à média aritmética entre os dois termos centrais. Né? Então, quem é a média aqui? A moda? Vamos lá, quem é a moda? Aliás, desculpa, a moda é 2, é a mediana, gente. Ó, gente, ó, você vai pegar a média, gente. Ó, a mediana, você vai pegar a média dos dois, ó. 7 dividido por 2, 3,5. Entendeu aí? Tá certo? Então, a mediana é 3,5. Pela definição, a mediana vai ser a média dos dois números centrais. Bom? Acabei confundindo aí vocês, mas é a mediana, tá bom? Todo mundo entendeu isso aqui? Porque na hora que eu fui perguntar aqui, falei moda e tava olhando aqui a mensagem no grupo aqui. Mas é mediana, viu? Tranquilo, pronto, aqui. Vamos lá, estamos já encerrando, gente. Agora vamos pegar uma questãozinha do Enem, gente, ó. Em uma seletiva, presta atenção, em uma seletiva para a final de 100 metros livres de natação numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Então, aqui eu tenho os tempos aqui, ó. A mediana dos tempos apresentados no quadro é... Bom, vocês querem resolver essa daqui? Qual é a mediana aí, gente? Se você tiver com caneta, caderno aí, se tiver calcular aí. Aqui é só mediana, né? Rapaz, vocês não querem resolver a questão? Mediana, gente, aqui, ó, tempo, 20,9, 20,90, 20,90. Perceba aqui, o que é que eu tenho que vou colocar, o que é que tem que colocar aqui, gente, ó. Colocando os valores em ordem. Agora, tem um cuidado aqui, gente, ó, nesse caso, percebe que os números aqui, eles não estão em ordem, né? Você vai perceber o seguinte, ó, eu tenho uma quantidade, qual essa média, aliás, essa mediana, como é que vai ser calculado? Ela vai ter só um número ou vai ter dois números no meio? Olha aqui, Luana colocou letra A, né? 20,70. Ó, Luana, essa tem que ter muito cuidado, ó, porque você está percebendo o seguinte, ó, tem dois números no meio. Aqui tá ok, vai ser a média dos dois números centrais. Só que você pode errar, né? Sabe por quê? Você não pode pegar esses dois números. Tá percebendo aqui que ele não está em ordem, ó. Ó, aqui tem 20,90, 20,50, não está em ordem. Então, numa questão dessa, você corre o risco de errar. Né? Isso, mas só você vai perceber o seguinte, ó. Vamos colocar em ordem, ó. Quem é o menor número? 20,50, tá vendo, ó? 20,50, 20,60, ó, aparece duas vezes, 20,80, tá aqui. 20,90, ele aparece três vezes, tá vendo, ó? E depois 20,96. Todo mundo entendeu? A diferença é que você tem que colocar em ordem. Agora, como temos uma quantidade par de valores, você vai perceber que tem 8 números, a mediana será dada pela média aritmética dos dois termos centrais.
Então, olha aqui, Luan, ó, dois termos centrais, ó, os dois que ficam aqui no meio, ó. Agora, compara na questão. Se você fosse pegar o 20,80 com o 20,60, isso daria a letra A como resposta. E estaria errado, tá certo? Então, muito cuidado aí, ó. Agora você vai pegar o 20,80 mais 20,90 e dividir por 2. Isso, muito bem, ó. Chegaram aí a letra D, né? Então dá 41,70 dividido por 2, 20,85 é a letra D. Certo? Percebem aqui, ó, são questões que sempre estão presentes aqui no Enem, em relação a essas medidas de tendência central. Certo? Vamos para a próxima aqui, agora a última para a gente finalizar nossa aula aqui. Questãozinha envolvendo média aritmética. Ó, vamos lá. A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos 3 últimos anos de 5 microempresas que se encontram à venda. Então, aqui, vai ter aqui os valores arrecadados nesses 3 anos em cada uma dessas empresas. Tá bom? Em 2009, então, 200 mil reais, 220 mil reais em 2010, 2011, 240 mil reais, e aí segue, ó. Aqui são as 5 empresas e aqui são as arrecadações, tá certo? Olha aqui, ó. Um investidor deseja comprar 2 das empresas listadas na tabela. Para tal, olha aqui, ó, para tal ele calcular a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos, de 2009 até 2011. Entenderam aqui? Ele vai pegar a média dos 3 anos de cada empresa e escolhe as 2 empresas de maior média anual. Tá certo? Fácil aqui a questão? Então, as empresas que este investidor escolhe comprar são, aqui são a letra A, B, C, as 2 empresas que vai ser escolhida. E aí, entenderam o contexto da questão aqui? Deu para entender direitinho a questão? Não, aqui você vai pegar a média, né? E ver quais são as 2 maiores. Tá certo? Eu vou resolvendo aqui com vocês. Se vocês quiserem resolvendo aí, comparar, ó. Aqui eu fiz um resumo, né? Mas é tranquilo, Tainan. Aqui, ó. A questão é a calma para você aqui entender o que é se pede. Então, você foca aqui, ó. Ele está dizendo, para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos. A média dos últimos 3 anos. Então, você vai somar e dividir por 3 cada uma. Eu fiz tipo um resumo aqui, ó, no cálculo da média, para a gente entender, ó. Então, essa empresa Alfinete 5 aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vocês já vão perceber, ó. A média vai ser 200 mais 220 mais 240. Olha aqui a primeira linha, soma e divide por 3. Isso dá 660 por 3. Pronto, a média aqui vai ser 220 mil reais. Tá certo? Então, já sei que a média dessa empresa vai ser 220 mil reais. A empresa Balas W aqui, ó. Olha a média, ó. Já vai ser menor. Você vai pegar, ó, 200, 230 e 200. Soma, dá 630. Dividido por 3, dá 210. Então, lembra aí, ó, 220, 210. Aí eu pego a terceira empresa, Chocolate X. Então, aqui, ó, lembra, as 2 primeiras foi 220, 210. Essa já aumenta, ó. Tá vendo? Essa já passa a ser 225, porque vai pegar a média dos 3, ó, 250, 210 e 215. Somando dá 675 dividido por 3, 225. Pronto, então eu já vou desconsiderar as 2 empresas iniciais, ó, Alfinetes V e Balas W. Eu já desconsidero. Pizzaria Y, né? Então, aqui, os 3 valores, ó, 230, 230 e 230. Pronto, isso dá 690. Dividido por 3, você já está percebendo aí que a média é 230. Pronto, então, essas 2 aqui, ó, tá na frente, né?
Olha a empresa Tecelagem Z. 160, 210 e 245. Então, somando, vai dar 615 dividido por 3, que vai dar 205. Né? Pronto, então quais são as duas empresas que vão ser escolhidas aí? Qual é a letra? A, B, C, D ou E? Letra B? Aí, Luana, aí, B, né, mano? Chocolates X, aliás, chocolates X e pizzaria Y, né? Percebe aí, ó, são os dois maiores valores. Tá vendo? Ó, voltando aqui para o início, ó, elas vai escolher as duas empresas de maior média. Então, as duas empresas, chocolate X e pizzaria Y, né? Então, portanto, aí, letra D. Isso, ele só inverteu aqui, ó. Mas vai ser o mesmo resultado. Tá ok, gente? Todo mundo compreendeu aí? Ok? Alguma pergunta? Beleza, ok. Pois é, gente. Então, com isso, nós terminamos, certo? Nossa aula aqui. Né? Agradeço aí a participação de vocês.